Hoje o Brasil registra cerca de 1.500 feminicídios por ano, o que significa que 4 mulheres são assassinadas por dia. Mesmo com leis e campanhas, os números continuam altos demais. Onde estamos errando como sociedade? O programa Café da Tarde só está começando e o tema do programa de hoje é violência domésticas e relações tóxicas. E para falar sobre esse assunto tão importante, tão atual, eu recebo aqui no programa a Hanna Santos, que é advogada, e a psicóloga Alessandra Alexandre. Muito boa tarde, meninas. Eu já começo conversando com você, Alessandra. Boa tarde. Alessandra, muitos feminicídios não acontecem assim de repente, né? Eles são o final de um ciclo de uma violência, porque tantas mulheres, elas não conseguem sair da relação antes que ela chegue a esse ponto. Olá, gente, boa tarde. Bom, esse tema é muito importante, porque é dever nosso, enquanto sociedade, ajudar essas mulheres, né? Informar a sociedade a respeito da violência doméstica, que a gente tem percebido muito acontecendo, né, com um nível, com muita frequência. E aí se a gente for resgatar isso na história, a gente sabe que nós mulheres, nós fomos educadas, até nas historinhas dos filmes que a gente assistia, a encontrar um príncipe encantado, né? Sim. A encontrar um homem que nos protegesse, que nos cuidasse, que nos amasse, que nos sustentasse, né? E ao longo da história, as mulheres muitas vezes têm sido prisioneiras, né, desse conto de fadas. E que, claro, quando ela casa, encontra alguém, esse alguém não vai aparecer abusivo. Ele vai aparecer o príncipe, ele vai aparecer a melhor pessoa do mundo. Mas com o tempo, durante esse relacionamento, os sinais, eles vão aparecendo, né? E geralmente essa mulher, ela não vai entrar doente na relação, ela vai ficar doente durante esse relacionamento. Por isso que muitas vezes é difícil da mulher sair, né? Porque existe ali um abuso, né, muito grande, psicológico, que muitas vezes acontecem aos pouquinhos, né? Aos poucos esse homem, ele vai fragilizando a autoestima desta mulher, a ponto dela achar que sozinha ela não consegue, sem ele ela não consegue. Fica uma dependência emocional, né? Isso, dependência emocional. E dependendo do caso, esse abuso ele é tão grande que essa mulher, ela se sente culpada das ações do companheiro. A culpa é minha se ele tá assim comigo, se ele brigou comigo, a culpa é minha, a responsabilidade é minha. Porque gera uma dependência emocional, Gera né? uma dependência. E aí a gente tem visto muitos casos sendo noticiados que realmente tá assim, algo, meu Deus, horrível, demais, né? E assim, agora os vizinhos, os familiares, geralmente eles dizem, né? Porque a gente sabia que o relacionamento era conturbado, viviam brigando, tendo problema direto, né? Então assim, porque a violência doméstica, ela ainda é tratada como um problema privado e não como um problema coletivo. Justamente, é o que a gente está falando, né? É uma responsabilidade nossa, social. Porque se uma mulher chega até você, uma amiga, te contando um problema, além de você ser ouvinte, você pode ajudar essa mulher também denunciando. Porque geralmente as pessoas não querem se envolver, né? Vem aquele ditado, briga de marido e mulher não se mete a colher. Então as pessoas não querem se envolver. Não vou falar nada, porque se eu falar depois ela vai ficar com raiva de mim, ou ela vai voltar com ele e depois vai estar tudo certo, ou então a amizade vai acabar, né? Então é sempre assim, eles vão brigar, depois ela volta de novo, tá tudo bem, né? Então geralmente as pessoas não dão muita credibilidade a brigas entre casais, né? Preferem não opinar, preferem ficar de fora. E é nisso que, às vezes, a mulher ali está a ponto de sofrer uma violência física e até morrer, né? Por conta disso. Verdade.
Hanna, seja muito bem-vindo, boa tarde, muito bem-vinda, boa tarde. E continuando agora essa parte do direito, né? Muitas vítimas chegam a denunciar o agressor, mas ainda assim elas acabam assassinadas. O que é que está faltando? Fiscalização, estrutura do Estado, uma proteção efetiva? O que é que seria? Boa tarde. A gente vê muito essa situação. Eu acredito que seja um conjunto de falhas, não é só uma coisa. O que a gente precisa entender é que, na maioria das vezes, o feminicídio ele não é o primeiro ato de violência. Já vem de muito antes, começa ali aos poucos. Seja violência física, seja violência patrimonial, psicológica. São vários tipos de violência que vêm ao longo do relacionamento. E muitas mulheres não têm coragem de denunciar porque tem algum tipo de dependência ali do companheiro. Então, acaba que o feminicídio acaba sendo ali aquele último ato, né? E aí meio que falta esse conjunto seja estrutura do Estado, seja mais fiscalização, porque a gente tem aí uma lei que é uma das leis mais completas que existem, mas que infelizmente acaba falhando em alguns casos. Sim. Tu falaste sobre essa questão, o medo de denunciar, e de fato, algumas mulheres, elas dizem que elas têm medo de denunciar porque elas continuam convivendo com o agressor, né? A medida protetiva, ela realmente, ela garante uma segurança? A medida protetiva, ela é realmente... ela ajuda muito, ela é necessária, mas ela sozinha não funciona. A gente precisa de mais, precisa de fiscalização, precisa que a sociedade mude, precisa de um sistema mais proativo, mas a medida protetiva, hoje em dia, ela é um grande avanço, porque a mulher consegue chegar até a delegacia e conseguir essa medida protetiva de forma mais fácil, sem menos burocracia igual era antes, porém a gente precisa de uma fiscalização mais efetiva. Eu atendo, né, mulheres em casos, eu sou atuante no direito de família, então chegam muitas mulheres para mim. E algumas vêm de relacionamentos abusivos, vêm de um ciclo de violência que duraram anos até elas terem coragem de sair. Meu Deus. E são vários fatores que levam a isso. Fatores como o quê? Além da dependência financeira, filhos? Filhos infelizmente, é uma das mais situações que acontecem. Filhos, o medo de denunciar. E essa questão dos filhos, inclusive, a maioria das vezes os pais usam os filhos contra as mães. É verdade. Entendeu? Alienação parental, exatamente. Né? Usam muito os filhos. Ou então usam... tentam punir os filhos, as mães, na verdade, através dos filhos. Sim. Ah, se você fizer isso, eu não vou dar 1 centavo para essa criança, entendeu? Tem esse comportamento aí. Maltrata os filhos muito, também. Acontece tem muito. Tem até casos de abusos. Demais. É um tema, assim, bem delicado. E é um tema, assim, que eu faço sempre questão de abordar. É uma das minhas causas, digamos assim. Porque eu também fui vítima de violência doméstica. Então, hoje eu converso com essas mulheres, graças a Deus que eu consegui sair, né? Mas, assim, a gente precisa trazer esse debate, a gente precisa falar sobre o assunto, porque as mulheres, elas precisam entender e precisam se proteger também, porque, infelizmente, quem era para proteger, não protege. Então, doutora, agora, assim... o Brasil ele registrou quase 6 mortes de mulheres por dia entre feminicídios e tentativas em 2025, ano passado. Isso revela um problema psicológico individual dos agressores ou uma cultura que ainda normaliza controle e a violência contra a mulher? Interessante, muito interessante. Essa cultura de que o homem é dono da mulher, né? Eu mantenho a casa, então eu sou... o responsável pelo lar, o chefe da família, chefe da família. Quem é o chefe da família aqui? Se sentem ameaçados e querem, né, minimizar, controlar. Eu sou o chefe da família, quem manda aqui sou eu, quem dita as regras sou eu. E aquele discurso de culpa, né? Você é culpada. O direito de ir e vir da mulher, né? Não tem. Ela acaba até, às vezes, mentindo. Às vezes quer sair para conversar com as amigas. E aí, como o marido não vai deixar, ela, não, então eu vou ali, sei lá, vou ao médico. Aí se sente culpada. Nossa, eu menti pro meu marido. Aí ele vai, eu tô dando o direito dele fazer a mesma coisa comigo.
Muitas vezes o homem utiliza isso. Ah, mas você mentiu para mim, você saiu com as suas amigas, então você deu o direito de eu fazer também. Né? E quando vai fazer, faz pior, trai, mente, né? E a mulher fica com o psicológico abalado, porque no fundo ela se sente culpada. Se ele está assim comigo, foi porque eu menti. Se ele está assim comigo, foi porque ele apenas disse que eu não fosse para academia. Poxa, ele é um homem tão bom, dá tudo dentro de casa, mas ele só me pediu para eu não ir para academia. Sim. Então, Mas aí, no caso, a gente vê essa questão desse agressor, né, com um problema psicológico ali individual, ou é porque a nossa cultura também meio que apoia isso? a manipulação, né, tem dois meios aí. Uma pessoa saudável emocionalmente, jamais ele vai utilizar do psicológico para aprisionar uma pessoa, né? A gente vê muito isso em pessoas com transtorno narcisista, né? Que é aquela pessoa que faz aquela situação por maldade, por querer ter o controle daquela mulher, por querer achar que ele é dono da vida daquela mulher. Então, muitas vezes ele faz esse tipo de manipulação porque ele conhece bem a mulher que ele tem. Ele sabe as dores que ela tem, as fragilidades, e ele utiliza em cima disso. Se a gente separar, você não vai conseguir criar o filho sozinha, né? Você é louca, ninguém gosta de você, a sua família não gosta de você. Para onde você vai? Sim. Como é que você vai fazer? Você vai arranjar outra pessoa, vão maltratar as crianças, né? Quem que vai querer uma mulher com filho? É Né? verdade. Então ele vai utilizando isso e muitas vezes a mulher não sai, ela não sai por conta própria, porque aos poucos esse homem vem abalando a estrutura psicológica dessa mulher. Então ela não vai sair, ela não vai conseguir sair. Se sente envergonhada. Quando aconteceu Envergonhada. comigo, eu me sentia muito envergonhada. Eu não falava pra ninguém, eu não tinha coragem de falar. Porque, no meu ponto de vista, não, isso é vergonhoso. Até que eu entendi, né, depois assim, de uns 2 anos, eu fui entender. Não, eu sou a vítima, ele foi o agressor, então eu não tenho que me calar. Até porque as pessoas têm que saber, de fato, quem ele é. Até uma próxima pessoa de repente, né, para se envolver, então eu preciso falar assim, né, até para poder de repente servir de exemplo para outras mulheres, para poder ajudar outras mulheres. E aí foi quando eu passei a falar, não, eu vivi uma violência doméstica, assim, violência psicológica. Me corrija se eu estiver errada. No meu entendimento, a violência física, ela é antecedida por uma violência psicológica. Procede isso? Sim, tem casos que de fato tem as duas juntas, né? Tem casos que é só psicológica mesmo, que tem um dano terrível, porque a mulher desacredita dela mesma. Já pensou a pessoa achar, não entender o que ela tá pensando, se é o certo, se é o errado, ela duvida da sanidade mental dela. E isso é muito grave. Então eu não sou nada, eu não valho nada, né? Duvida do certo e do errado, né? Já começa a questionar se as atitudes dela realmente estão contribuindo pro comportamento dele. E falando em violência psicológica, por que que esse tipo de violência ainda é tão subestimada, se ela é tão silenciosa, se ela existe nos relacionamentos? Então, porque essa questão necessita da procura de ajuda, né? Se eu não conto para ninguém, porque geralmente a mulher se afasta da família, porque o companheiro já faz ela se afastar da família, das amigas, né? Então ela já começa a não querer contar para ninguém por ter vergonha. Então, se ela não procura, se ela não denuncia, realmente ela vai ficar com problemas emocionais muito mais graves, como uma depressão, uma ansiedade muito grande, né? Então, assim, se esta mulher não tiver coragem de ir atrás, de procurar ajuda psicológica, de pedir para alguém acompanhar, ir com ela e denunciar, vai viver anos e anos naquela prisão, né? Sem poder sair, a prisão de porta aberta, né? Sim. Não pode sair, não consegue sair. Porque uma violência física, o outro vê, eu tô vendo, né? Eu posso denunciar, eu ouvi, eu posso... Mas uma psicológica, só a pessoa mesmo, Ela né? precisa ser comunicada, Ela né? precisa ser comunicada. Então, mulheres, fiquem atentas a todos os sinais. E no menor sinal, já procure ajuda, fale para uma amiga, fale para um parente, procure uma psicóloga, vá na delegacia, mas não se cale. Vamos lá.
É forte, enfim. É muito forte. É um tema que ele é muito forte e muito delicado ao mesmo tempo, por se tratar de mulheres, né? Que é assim, ao mesmo tempo que é um ser tão forte, mas é tão frágil. E aí tem uma questão que você falou que eu lembrei agora. Eu já tive uma paciente que me relatou esse tipo de violência e eu perguntei se ela tinha comunicado isso para alguém da família. Ela falou, eu falei para minha mãe, mas minha mãe disse que não é para me largar, que eu não estou sabendo ser mais inteligente que ele, que eu tenho que dominar essa situação, que eu tenho que aproveitar as oportunidades que eu tenho do lado desse homem. Esse homem tem dinheiro, esse homem pode te proporcionar coisas boas, isso é bobagem, todo homem é assim. Então, muitas vezes, essa cultura machista de que todo homem é assim, de que toda mulher passa por isso, você vai vencer, todo mundo já passou por isso, faz com que a mulher nem fale mais para ninguém. Sim. Não, mas ele é tão bom, ele tem tanto dinheiro, aproveita. Essa dependência financeira, né? Como se fosse tudo ali. Ele é pai dos teus filhos, é ruim com ele, pior sem ele. Então a mulher acaba não procurando. E ainda tem a questão religiosa também, né? Que algumas igrejas pregam, porque até que a morte os separe. Mas que morte é essa, né? É porque Deus não fez ninguém para sofrer. Né? Então você está num relacionamento abusivo ali, onde o teu companheiro só te maltrata, só te faz mal, te diminui, te incapacita, te invalida. Isso não é um relacionamento saudável. Tenho certeza que não foi isso que Deus preparou pra gente, não foi. Inclusive, eu nasci no lar cristão, eu sou cristã, e uma das coisas que me pesou muito também, né? A violência que eu vivi, eu fiquei nessa dúvida, meu Deus, mas será que eu posso separar? Porque a gente fica nessas questões, porque a gente aprende, a gente vivencia isso, né? Isso é muito forte dentro da gente, porque vem desde a infância. E aí foi quando uma vez eu comecei a pesquisar, né? Aí foi que eu vi um pastor falando, se você Deus não aprova relacionamento abusivo. Se você está num relacionamento abusivo, larga esse cara. Né? Manda ele se tratar e só volta com ele quando você tiver certeza que ele está se tratando com psicólogo, psiquiatra. Ou nem volta, né? Ou nem volta. Ou melhor nem voltar, na verdade. Mas ele colocou essas possibilidades, né? Então acho que o amor próprio ele vem em primeiro lugar. O amor próprio. E aí, Hanna, já falando contigo, porque assim, nós temos alguns dados aqui. O Brasil ele tem uma das legislações mais conhecidas do mundo, que é a Maria da Penha, né? E assim, mas mesmo assim, o feminicídio ele continua acontecendo muito. A gente vê, seria a lei que é falha ou a aplicação dessa lei? A lei em si não é falha. Ela, como você disse, é uma das leis mais completas que existem. Exato. O erro realmente está na aplicação dela. Eu acho que o Estado ele acaba atuando de forma mais reativa do que preventiva. Ele atua ali quando já aconteceu. Aconteceu o fato, isso. Aí quando tomam as atitudes. Quando, na verdade, deveria ser mais preventivo, né? Tentar, porque a maioria das mulheres que acaba chegando ali nesse último ato, que é o feminicídio, elas já vêm de um ciclo de violência muito grande. Sim. Que tá ali, aí procura a delegacia, aí tem medida protetiva, aí denuncia o companheiro. E, infelizmente, acaba acontecendo na maioria dos casos, mesmo quando ela já está separada, porque algumas não têm coragem de deixar por algum motivo, mas aí quando elas têm coragem, o companheiro acaba fazendo algo, o ex-companheiro no caso, acaba fazendo algo contra a vida delas. E a maioria dos casos que a gente tem visto hoje em dia, de mulheres que finalmente conseguem deixar esse companheiro abusivo, eles ou tentam contra a vida delas ou conseguem consumar o crime. Isso é verdade. Essa perseguição, ela geralmente acontece, né? E eu vivi isso. E recentemente, uma conhecida minha, ela foi agredida pelo ex-namorado, ela procurou a delegacia e, infelizmente, ainda está solto. Ela fez ali tudo que deveria ter feito, né? Os exames, tudo. Ela fez a denúncia, viram como ela estava lá. Foi logo depois a violência que tinha acontecido, a agressão que tinha acontecido. E ficou por isso mesmo.
Aí ela pediu a medida protetiva, sai a medida protetiva agora. Ela falou o endereço onde ele morava, a casa da mãe. Aí foram lá uma vez, não encontraram, porque ele fugiu, claro, e não foram mais. Então, eu acredito que a aplicação da lei, ela precisa melhorar muito ainda. E aí, Hanna, muitas vítimas, Desculpa, alguns dados mostram aqui pra gente que 11 mil mulheres foram assassinadas por feminicídio no Brasil na última década. Aí eu te pergunto, isso significa que o sistema de proteção não está conseguindo agir antes do crime? Porque a gente acabou de falar, né? Exatamente. Infelizmente, na maioria dos casos, não. Falta fiscalização, falta uma estrutura mais eficaz. E o que eu acho mais triste nessas situações é que, na maioria das vezes também, eles são ligados por um filho. Então, mesmo que ela tente se desvincular, ela tem que garantir esse direito do pai com o filho. Aí, ela vai ficar ligada ao agressor dela porque ela tem um filho com ele. Exato. Infelizmente, acontece muito isso. E aí, é nessa hora que o Estado deveria intervir de uma forma maior, mas assim, maioria das vezes acaba prejudicando mais a mulher. Eu vejo isso, infelizmente, porque quem acaba morrendo na maioria das vezes? A mulher. Verdade. E aí, Hanna, o que é que falta, né, para que a sociedade e o Estado eles passem a enfrentar a violência doméstica como um problema coletivo e urgente? Porque isso está mais que urgente. Exatamente. Eu acho que é um conjunto de coisas. Falta uma estrutura melhor, falta investimento, né? Mais investimento, falta uma fiscalização melhor dos órgãos do judiciário, da polícia. E eu acho que nós, como sociedade, também temos que melhorar, porque o machismo, ele está incluído, assim, socialmente. Infelizmente, ele está ali culturalmente no nosso estado, nossa sociedade, na verdade. E aí, infelizmente, a gente acaba replicando falas machistas. Os homens, às vezes, ali do nosso convívio, acaba replicando comportamentos machistas, porque isso vem da cultura. Então, eu acho que é um todo, sabe? Que precisa mudar. Trabalho, né? Exatamente. Conscientização nas escolas, uma mudança, né? Uma mudança, assim, da visão do feminino, porque é incrível, se o homem traiu a mulher, porque a mulher em casa, né, não tá faltando alguma coisa, o homem Sim. busca fora o que tá faltando em casa. Aí se ela trai, é porque não vale nada. Se ela trabalha fora, é porque ela não cuida da casa dos filhos, a casa é bagunçada, o cara gosta de coisa limpa, casa limpinha. Se não paga as contas junto, é encostada, né, é aproveitadora. Então, tudo em cima da mulher, né? Então, é verdade. Tudo é concentrado como se a mulher fosse culpada, fosse responsável por manter um casamento. E essa culpa, ela vem de geração para geração, porque às vezes as próprias mães, ou sogras, elas vão introduzindo isso. Faz isso, melhora isso, né? Tem mais paciência. Sendo que um relacionamento é feito com duas pessoas, então ambos são responsáveis pelo funcionamento daquela relação. E a gente também, como sociedade, precisa se conscientizar. Por exemplo, essas últimas semanas eu vi uma situação que aconteceu em Belém, um casal brigando ali no canal e as pessoas tinham gente filmando. E tinha um outro casal próximo que estava ali conversando e não se atentou ao que estava acontecendo. Então, olha que ponto chega. A gente filma uma agressão de uma mulher. Mas porque ela vai voltar com ele? Gente, mas eu não posso ser inerte a isso. Se eu estou vendo uma violência doméstica, eu preciso fazer a minha parte quanto cidadão. Isso, enquanto as pessoas tentarem dizer é um problema do casal, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, nunca vai mudar nada, entendeu? Se as pessoas sempre forem tratadas dessa forma. Exato. E para finalizar, Alessandra, o ciúme extremo ele ainda é confundido com amor, né? O feminicídio, ele é um crime evitável ou é inevitável? Nossa, eu acredito que seja evitável, né? Não é algo inevitável, não é uma sentença,
né? Eu acredito também que as mulheres, elas estão mais atuantes, elas estão falando mais, elas estão denunciando mais, e isso tem, de certa forma, desestabilizado, né, essa cultura de que o homem é que dá a última palavra, né? Então você vê, quando a mulher pede a separação, quando a mulher encontra uma outra pessoa, esse homem vai, de qualquer maneira, atrapalhar a vida dessa mulher. Sim. Às vezes, como a gente está vendo os casos, tirando a própria vida dos filhos, né? Sim. Por se acharem donos daquela pessoa, donos daquela mulher. Então, assim, essa mudança ela já está acontecendo, mas junto com essa mudança precisa ter políticas públicas para que a gente possa conscientizar os homens e também as mulheres, que ainda têm um discurso muito machista. Ainda tem. Né? Ah, mas ela traiu. Mais eficaz, né? Mas ela traiu. Olha, se ela não tivesse traído o marido, não tinha acontecido isso. Se ela tivesse tido paciência, ficado em casa, não tinha acontecido. Se ele chegou bêbado, ela não tivesse brigado com ele, bêbado, ele não tinha batido nela. Aquele ditado: um erro não justifica outro. Ainda mais um homem agredir uma mulher que biologicamente a força ali ela é incomparável. Eu tenho filho homem, eu oriento meu filho, porque tem as coleguinhas, né? Ah, a coleguinha me bateu, me empurrou. Não, meu filho, segure no braço dela, não deixa ela lhe bater e fale: olha, eu sou mais forte que você, não faça isso. Pronto. E uma vez eu fui e funcionou. Ele chegou lá, a coleguinha era menor do que ele, foi pra empurrá-lo. E ele: olha, não faça isso, eu sou homem, eu sou mais forte que você. E ela prontamente parou. Então, a nós, como mulheres, temos essa responsabilidade de educar os nossos filhos, de educar os meninos, né, a valorizarem as mulheres e as meninas a se valorizarem. Não aceitar um relacionamento, um tratamento tóxico, algo que minimize elas. Que não tenha respeito, né? Exato. E muitas vezes esse homem, ele sai falando dessa mulher. Sim. Ela é louca, é uma mulher complicada. E ele vai, a própria família, para que a família não acredite mais no que ela fala, né? Olha, já falou, ela tem problema. Ela é assim, ela é exagerada, né? Ela tá dando piti. E aí isso vai minando até o ciclo dessa mulher, né? Que vai falar para vai conversar com a família e já está desacreditada. Isso acontece, aconteceu comigo também. Quando eu estava com a pessoa, era aquela pessoa assim, maravilhosa que você olhava, gente, é um amor. Aí depois que a relação acabou, quando eu comecei a falar, que eu tive coragem de falar, aí a pessoa, nossa, eu não imaginava, porque de fato acontece isso. Eles agem como se fosse aquele príncipe encantado, e você que fosse a problemática, a doente, mas porque já foi adoecida. Olha, né? Imagina só, você sai com um companheiro, né, no ciclo de amizades, ele já falou para os amigos. Sim. Né? Então as pessoas já começam a te olhar, vixe, aquela mulher ciumenta. Não, aquela mulher gosta de encrenca, porque o cara já falou para a família dele, ele já inventou, ele já fez de tudo. Criou uma história, né? Criou uma história para que você fique desacreditada. Perfeito. Né? Muito obrigada pela participação, Alessandra. Ana, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço pelo convite. E é isso, acabamos aqui o primeiro bloco, mas não sai daí que tem muita coisa boa vindo pela frente. A gente volta já. E já estamos de volta. E enquanto conversamos aqui, uma mulher ela pode estar sendo agredida dentro da sua própria casa, segundo as estatísticas. E no Brasil, 4 mulheres são vítimas por dia de feminicídio. E o tema do programa de hoje no quadro Pode Empreender, a independência financeira também é proteção. E para esse bate-papo eu recebo a nossa consultora empresarial Leide de Paula e a Gisele Freitas, que é gerente regional do Sebrae. Seja bem-vinda, Gisele. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Boa Leide. tarde. Olha, tá de peso hoje o programa. Belíssimo, verdade. E eu já começo conversando contigo, Leide. Enquanto a gente fala de violência doméstica, muitos especialistas dizem que a dependência financeira ela ainda é um dos fatores que mantém mulheres em relações abusivas. Na prática,
qual é o peso da independência financeira na liberdade de decisão dessa mulher? Olha, na prática, né, a mulher, quando ela tem a sua independência financeira, ela tem um poder decisório maior. Mas puxando o brasa aqui para o empreendedorismo, antes de dizer na prática, né, no mundo do empreendedorismo, nós temos aí muitas mulheres que estão entrando nesse meio justamente para ter mais renda, mas essa renda, Ana Paula, ela não é só para ela se empoderar como empresária, como empreendedora. É para que ela consiga quebrar um ciclo de dependência, de violência, de maus tratos. Então, na prática mesmo, ela consegue empreender, ganhar o seu dinheiro, honrar com a sua família, né? E até mesmo conseguir se livrar de uma situação arriscada e perigosa com mais facilidade. Sim. E falando sobre isso aí, você já viu casos em que a independência financeira mudou completamente a forma como essa mulher se posiciona na vida? Sim, eu acompanho algumas mulheres, né, no mundo do empreendedorismo, faço consultorias e quando eu estou, né, nas turmas que eu tenho, de turmas de empreendedoras, essas mulheres, eu não estou falando aqui, Gisele, Ana Paula, da violência física em si. O que eu vi, o que eu presenciei, o que eu acompanho, é uma violência que agride a mulher como uma pessoa que pode ser uma profissional, como uma pessoa que é taxada de incapaz pelo próprio companheiro. A violência psicológica. A violência psicológica. E isso é muito do fato de muitas das vezes, eu não vou generalizar, porque existe homens e homens, né? Sim. Então, tem uns que não conseguem ver e sentir que a mulher possa se destacar no mundo dos negócios e comece a ir para frente, liderar e tudo mais. Eu ouvi, né? Eu já vi situações de que o homem diz assim, bom, ela tá aí, mas se não for eu por trás, isso não aconteceria. Exato. Entendeu? Então, é um momento que eu chego como mulher também, como empreendedora, como gestora e está ali responsável pela educação empreendedora daquelas mulheres, é o momento dela se posicionar. Né? Dela se posicionar e aprender. A educação empreendedora vai fazer com que ela ganhe poderes para poder se defender dentro da empresa do machismo, né? Da violência em que, se não for eu, ela não consegue. Perfeito. Então, eu vi isso acontecer e acontece constantemente. Ainda é uma realidade, felizmente, né? Gisele, muitas mulheres têm buscado o empreendedorismo, né, como uma forma aí de conquistar sua autonomia financeira. O que vocês observam hoje no Sebrae sobre esse crescimento do empreendedorismo feminino? Bom, o empreendedorismo feminino, ele deixou de ser uma tendência. Eu tenho comentado muito que o empreendedorismo hoje, ele cresceu tanto por necessidade, por sobrevivência, ainda não como gostaríamos, que por um ambiente de negócios favoráveis, por oportunidade, mas cresceu. Hoje já somos 10 milhões empreendendo nesse país. Isso cabe uma percentagem aí de 35%, né? Então, a cada 3 empreendedores, sim, temos um número significativo de mulher. Temos uma mulher empreendendo. Então, aqui em Castanhal, voltando esse número, já chega a 37%. E isso te dá um respaldo de trabalho e renda, te dá uma autonomia, uma liberdade financeira para você tomar realmente decisões importantes, né? Hoje a mulher, ela toma um espaço na sua casa, né, decisório, muitas das vezes, criando aquele seu filho, a sua filha, a sua família, sendo muitas das vezes esteios, as donas de casa, né, propriamente ditas. Então, dizendo assim, voltando para o nosso Sebrae, hoje o empreendedorismo feminino aqui na nossa cidade modelo, ele já soma aí quase 37% do empreendedorismo. Muitas são MEIs. E o nível educacional dessas mulheres estão muito mais forte, está muito mais alto que o do empreendedorismo masculino. Isso é pesquisa, isso é comprovado. Então, quando a gente volta para o planejamento, de que forma que eu vou fazer esse empreendedorismo acontecer, eu tenho
um posicionamento melhor das mulheres querendo realmente aprender o que ainda não sabe, para poder fazer aquilo que realmente precisa ser feito. Né? O empreendedorismo, para mim, é fazer acontecer, independente das condições financeiras e até mesmo do cenário. Né? Então, hoje nós temos visto muitas mulheres empreendendo aí, e o comércio de vestuário e acessório tem ganhado aí um número bem relevante no KNAI, junto com serviços de beleza, estética, pet. Uau. E tu falando aí, eu vou analisar, criando um mapa mental aqui na minha cabeça. E também eu tenho percebido que existe a junção de mulheres, né? Os grupos de mulheres que estão ali para se fortalecer e para empreender, crescer e se defender da violência psicológica, né? De dizer, você não pode. Aí ela entra no grupo e vê que porque outras mulheres podem, porque eu não posso. É uma forma de se defender dentro de um conjunto. Né? Vocês aqui do Sebrae acompanham algum grupo de mulheres? Como é isso? É o caso da sororidade, né? Sim. A gente se apoiar enquanto mulher, enquanto esse empreendedorismo feminino cresceu aí e nasceu o Sebrae Delas. O Sebrae Delas, ele é um programa nacionalizado, não é um programa só do Sebrae Pará. Então, hoje, em cada UF, em cada estado, existe um Sebrae Delas. E o Sebrae Delas, ele vem com essa proposta de uma capacitação continuada, desde a gestão empresarial, marketing, vendas, a parte de pitch de vendas, e também a capacidade aí, né, socioemocional. Esse grupo ali se defender emocionalmente, né? Então, eu acompanhei grupos aqui na nossa região Guamá, formada pelos 19 municípios, né, de atendimento, na nossa jurisdição que fica aqui em Castanhal. Tem de grupos onde a mulher queria tirar a vida, né? E aí as outras não vai tirar a vida, né? Porque isso aconteceu aqui com você, mas a gente está aqui. E elas se apoiaram. E essa mulher hoje, ela está em um outro relacionamento, conseguiu dar a volta por cima, né? Hoje é uma consultora na área de negócios sustentáveis, né? Na área de negócio ambiental. É uma castanhalense. O grupo de Castanhal, Ana Paula e Paula, ele foi o maior. Né? A gente conseguiu grupos aqui de 40 empreendedoras. Mas o Sebrae Delas, ele pode ser tanto para aquela mulher que pretende empreender, né? Que ainda está na informalidade, ou aquela que já tem uma maturidade ali, como o MEI, como uma ME, uma EPP, já está no mercado. Então, são grupos aí de acordo com a maturação. Entendi. Era isso que eu ia te perguntar também, se hoje o Sebrae, ele oferece esse suporte emocional para essa empreendedora que chega. Sim. Dentro do Sebrae Delas tem um módulo de inteligência emocional. Mas, independente disso, nós temos o Empretec. O Empretec, ele é um seminário internacional, ele é um curso internacional da Organização das Nações Unidas e ele é totalmente comportamental. Ele trata de 10 características empreendedoras. Ele verifica onde você precisa de pontos de melhoria, onde que você está forte e dá uma equilibrada aí, com certeza, em você enquanto empreendedora. Eu achei interessante porque eu sou Empretec. E realmente o Empretec, ele é um divisor de águas comportamental. A gente não pode falar, quem tem que entrar, né, Gisele? Tem que vivenciar. Tem que vivenciar, porque é uma vivência, é intenso demais, é um empreendedorismo na veia. Eu sugiro fortemente que façam os dois programas, tanto o Sebrae Delas como o Empretec. O Empretec mudou literalmente a minha percepção do que eu queria ser. Né, de como eu teria que atuar na minha profissão. Que bom ver esse teu feedback, Leide, porque o Empretec só se faz uma vez na vida. Né? Então, muita gente não conhece o Empretec, não sabe que é um produto carro-chefe do Sebrae. É internacional essa certificação. Você só faz uma vez, não pode, porque acontece lá dentro, fica lá dentro. E
vai melhorar essas características comportamentais empreendedoras, né? Vai melhorar ali aquele empreendedor enquanto pessoa, enquanto profissional. E vale dizer, Gisele, que, assim, porque é tão importante que, só para bater um pouquinho no Empretec, assim, porque é um estudo feito de forma mundial para descobrir, para identificar as características do empreendedor de sucesso. Então, foi catalogado aquilo tudo e é entregue numa imersão, assim, surreal, que é o Empretec. Importante, né? É uma imersão mesmo e ele foi todo atualizado, agora se chama Empretec 3D. Então, eu posso fazer de novo. A turma está aberta, né? Vai ser em setembro e vai ser aqui em Castanhal. Gisele, para uma mulher que está recomeçando, é muito importante ela gerar essa renda, né, essa independência financeira dela. Qual é o primeiro passo para transformar uma habilidade em um negócio? Bom, eu digo para você assim com toda certeza, todos nós temos capacidade, habilidades para aprender tudo aquilo que nós queremos aprender. Basta se permitir. Então, essa mulher, ela precisa ter essa permissão, né? Eu vou para ali, para aquela capacitação e eu não vou armada. Eu vou ali realmente aberta a aprender a novas oportunidades que vão surgir na minha vida. E as oportunidades, elas acontecem muito rápido, né? Então, essa mulher, ela precisa estar aberta, né, a todas as oportunidades que são criadas ali. Então, hoje o Sebrae é um grande serviço de apoio à micro e pequena empresa. Parceiro, né? né? Um grande parceiro dos pequenos negócios. Nosso propósito é colocar esse pequeno negócio, essa mulher, né, como protagonista ali do seu pequeno negócio. Ela está surgindo ali, mas colocar ela realmente como protagonista. Né, na competitividade, na sustentabilidade, porque quando o Sebrae ele sai daquele processo, ela consegue andar sozinha. Prepara ela para caminhar com as próprias pernas, Exato. né? E aí, falando nessa preparação, né? Qual é o erro financeiro mais comum desses pequenos negócios? Então, existem aí umas pesquisas, né, que a gestão, a falta dela, né, causa aí o encerramento de muitas empresas. Né? Então, hoje, a gestão empresarial ela é muito importante no mundo dos negócios. E essa gestão financeira, principalmente. Né? Nem que você anote no seu caderninho, que você tenha um fluxo de caixa, que você sabe a lucratividade do teu negócio, a taxa interna de negócio. Porque às vezes tu tem um faturamento bruto que não é real, porque quando você vai ver a lucratividade num negócio, não está tendo uma taxa atrativa, né, de retorno. Então, tudo isso o Sebrae ensina, né? Essa formação continuada do empreendedorismo, o Sebrae ensina. O que a gente estava comentando anteriormente é que o empresário, ele precisa, a empresária, a empreendedora precisa, né, também, não somente fazer as coisas, né, aleatoriamente na marra, na força e na coragem, mas também, né, ter a ciência de que o planejamento é muito importante para ter uma boa execução ali na frente. Então, a vontade de se preparar, ela precisa ser maior que a vontade de vencer. Vencer é uma consequência de uma boa preparação. Eu concordo com você. E falando, pegando esse teu gancho aí, né? O que é que a gente precisa entender sobre precificação e lucro? Bom, a precificação faz parte dessa gestão empresarial, a lucratividade também está dentro da gestão financeira. Tudo isso são soluções que o Sebrae tem em seus módulos. Né? Com a pandemia, principalmente o empresariado de uma cidade maior como Castanhal, ele prefere os cursos online do que os presenciais, mas numa cidade pequena como Curuçá, que faz parte aqui da nossa jurisdição de trabalho, prefere cursos presenciais. Tudo isso o Sebrae tem disponível também, né, de soluções aí, mais de 2.000 soluções para os empreendedores, gestão empresarial, inovação, mercado. Para você ter uma ideia, nós temos um programa chamado Agentes de Finança e Crédito, onde a gente forma grupos de 20
E nós mesmos fazemos análise, planejamento financeiro dessa empresa e direcionamos para algumas instituições financeiras. Olha que bacana. Então, hoje nós temos parceria com o Banpará, né? Existem aí linhas no Banpará com Empodera a Mulher, existem linhas no Sicredi, no Sicobre, nas principais instituições financeiras, e o Sebrae é um grande parceiro. Então, esse apoio à mulher para recomeçar, ela tem essa Tem. parceria com o Sebrae, Tem. né? Mas muitas têm medo. Agora, o que fazer para enfrentar esse medo? Eu acredito que isso às vezes perpassa por uma falta de conhecimento. Medo do novo, medo do que eu ainda não sei, medo do que está por vir, né? Se alguém realmente vai me tratar ali bem. Eu conheço empreendedoras que têm medo de ir para uma sala de aula porque não tiveram um nível educacional, né, compatível com outras mulheres, se sentem diminuídas dentro de uma sala de aula. E eu quero te dizer, quero te acalmar, né, que o Sebrae, ele nem mensura tanto essa escrita, né? A gente quer saber ali, muitas das vezes, das oficinas práticas, das oficinas rápidas para aquela mulher que não tem muito tempo. E é mesmo um bate-papo, e no bate-papo com leveza a gente consegue aprender muito. É verdade. Né? E você nem vai escrever. E tem muitas mulheres que têm medo disso. Eu não vou para uma sala de aula porque eu não sei escrever, né? E às vezes eu não sei falar. Gente, o falar, o se posicionar, você pode aprender, É né? verdade. Tudo é aprendido. Eu não acredito, gente, né, naquele empreendedorismo nato. Eu acredito que existem talentos, né? Eu acredito que a gente possa ter ali habilidades e competências criadas. Eu, quando estava no ensino médio ali, no fundamental, eu era a mais tímida da turma. Olha aí. E como que se constrói uma mulher ao longo dos anos que se torna uma líder feminina? Eu estou há 10 anos na gerência do Sebrae, há 16 anos eu estou no Sebrae, já conheci a Leide aí, né, há mais de uma década, e tenho visto essa construção. E fiquei muito feliz da mulher que a Leide também se tornou, porque quando eu conheci ela como empresária, atendi a Leide em Curuçá, e hoje eu vejo a Leide uma consultora de negócios. E isso deixa a gente muito feliz. Sim, com certeza. E aí, Gisele, quando uma mulher ela conquista uma autonomia financeira, né? O que é que muda na forma como ela se posiciona na vida e no mercado de trabalho? Tudo. Né? A liberdade financeira, ela traz muito posicionamento, ela traz empoderamento. O autoconhecimento, esse né? autoconhecimento, essa autorresponsabilidade. Muitas mulheres se vitimam, colocam culpa em tudo, no governo, em tudo. Ah, não me dão isso, não me dão. Então, a partir do momento que você tem esse trabalho, essa renda, você gera essa liberdade financeira que você tanto almeja, você não culpa mais. O seu posicionamento, a sua postura é outra. Você é responsável por aquilo que você criou, as suas decisões, as consequências de tudo no seu trabalho, na sua vida, né? Então, nosso posicionamento enquanto líder, enquanto mulher, né, empreendedora, é que essa autonomia, né, ela gera realmente muitos resultados. E os homens acabam que tendo medo, né, desse tipo de mulher. A gente vê no cenário que a mulher que tem uma liberdade, uma autonomia financeira, ela acaba, né, colocando muitos homens assim à distância, né, afastando. Isso é verdade. Uma vez um amigo meu falou isso, que homem tem, muitos homens têm medo de mulher forte, né? Eu até brinquei com ele assim. Eu falei, então não são homens, são meninos. Porque o homem, ele quer uma mulher forte do seu lado, ele não vai ter medo, porque ele também sabe o homem forte que ele é. Né? O homem, ele reconhece o papel dele. Porque eu digo, essa mulher ela é forte, empoderada pela sua independência financeira, né? Mas ela continua querendo ser cuidada,
se sentindo protegida, se sentindo amada. Então, isso não impede do homem fazer o papel dele, né? Exatamente. Mulher gosta de atenção, mulher gosta de cuidado, né? E mulher também, ela tem uma liderança muito detalhista, né? Ela é uma gestora muito eficaz, né? Isso são perfis que a gente acaba tendo assim no nosso encontro diário com muitas empreendedoras. Analisar o perfil empreendedor de cada uma, o perfil comportamental é muito interessante. As mulheres conseguem fazer vários focos ali. Eu consigo estar aqui no celular, mas eu consigo estar pensando no que o meu filho está comendo agora, lanchando, né? Então consigo estar, nossa, será se o meu marido, né, já chegou do trabalho? Será se a comida já tá pronta? Então são jornadas, né, quádruplas, quíntuplas, né, que a gente carrega um peso muito grande, né, diário. Isso é verdade. E para concluir, né? Já tá acabando, uma coisa tão boa, é tão leve, passar rápido. Esticar essa conversa. Pois é, eu também acho. Vai vir novidade por aí, vai vir novidade, me aguarde. Negócio por aí. Leide, para concluir, né? Essa independência financeira, ela significa apenas ganhar dinheiro ou também ter poder de escolha? A segunda opção. O poder de escolha, né? Mas eu vou puxar um ganchinho aqui rapidinho, que quando a gente fala que esse poder financeiro, esse poder de escolha é fruto, né, de um conhecimento que ela vai ter que colocar no empreendedorismo dela, nas tarefas, em todas as departamentalizações que a gente ainda vai falar disso. Sim. Isso causa uma seguinte situação, mas tem pessoas que falam assim, mas eu não precisei estudar para empreender. Aí eu contrapõe, digo, precisou sim. Você precisou saber qual era o seu público, como fazer as compras, como colocar a logística, como colocar os produtos nas prateleiras, isso tudo é um estudo. Se não serviu de um jeito, você vai ter que organizar de outro jeito. Então, o que eu digo para finalizar é que queiram a independência através do empreendedorismo, quem é empreendedora, mas não negligenciem, não deixem de atentar para a educação empreendedora. Não é que dê trabalho, gente. Esse faz parte do trabalho. Isso é o trabalho, estudar e posicionar não só você, mas a sua empresa. Porque se você, como empreendedora, posiciona a sua empresa, você se posiciona também e impõe, literalmente, me respeita que eu sei fazer. Então, é bem isso. Porque eu acredito, Ana Paula, que o empreendedor estruturado de hoje será o grande empresário da manhã. E o segredo da frase está em estruturar. E foi o que a Gisele falou logo no começo, uma boa preparação, ela vai vir nos resultados, Exatamente. né? Gisele foi muito feliz em todas as palavras, fiquei assim, ó. Em todas as palavras. E se as pessoas, as mulheres que estão assistindo esse programa, se tudo que for dito aqui for levado a sério e colocado em prática, tem o poder de começar a mudar a sua história. E realmente utilizar, né, desse serviço de apoio à micro e pequena empresa, porque o Sebrae ele está aí disponível, né? A gente está aí como um órgão, né, um serviço disponibilizado a esse pequeno negócio, e com material a essa incrível. mulher. Então são muitas soluções, nós somos aí a 4ª marca mais poderosa do Brasil, né? Então a gente está muito posicionado há mais de 50 anos no mercado, são 53 anos, né? Então o Sebrae aí, ele está presente realmente em todos os segmentos, comércio, serviço, indústria, agro, várias segmentações e empreendedorismo feminino por meio do Sebrae delas. Perfeito. Então você, mulher, proteja-se, se ame primeiramente. O amor próprio, ele evita muitos problemas, né? E se você estava numa relação difícil, comece a empreender. Ah, mas eu tenho filhos, eu não tenho tempo. Comece a empreender, vê uma habilidade sua, né? Procure o Sebrae, que lá você vai ter esse suporte para te orientar e começar a engrenar aí o seu negócio. Obrigada, Leide, pela participação de hoje. Gisele, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Ana Paula, Leide. Deu Obrigada, certo deu hoje, certo. né? Que bom. E o nosso programa fica por aqui. Até sábado que vem. Tchau, tchau. Uma boa semana.